Você já reparou que algumas pessoas parecem definitivamente não envelhecer? Eu tenho 53 anos e, modéstia à parte, muita gente acha que eu tenho menos. E eu fico feliz, é claro. Quem não quer se sentir mais jovem, né? E aí eu digo, talvez seja a alegria de viver, esse jeito mais descontraído de ser. Será que existe um segredo por trás disso? Hoje eu quero falar sobre o rejuvenescimento que vem de dentro para fora. E não só na pele, no rosto, no corpo e nos cabelos, mas na vida. Oi, oi, eu sou a Leia e eu sou total no processo. E você? Muitas mulheres buscam várias formas de ficar mais bonitas, de eliminar e amenizar as ruguinhas e evitar as celulites e varizes. Mas o que talvez você ignore é que a sua beleza depende também da sua maneira de viver, de comer, de lidar com as emoções e com a vida em geral. E a verdade que você precisa ter em mente é que o envelhecimento ele não depende só do tempo que passa, mas do estado interior. O nosso corpo ele reage às emoções e a ciência já provou isso. Eu vou citar para vocês algumas teorias que eu pesquisei, mas eu vou falar brevemente sobre cada uma e depois você pode pesquisar mais, se caso você quiser. Vocês já ouviram falar da teoria dos telômeros? Os telômeros são as pontinhas dos cromossomos que se encurtam conforme nós envelhecemos. É isso mesmo. É estranho e complicado, né? Mas é isso. O estresse crônico, ele acelera esse encurtamento, levando ao envelhecimento precoce. E de acordo com as pesquisas da doutora Elizabeth Blackburn, acho que é assim que pronuncia, não tenho certeza, mas enfim, ela foi ganhadora de prêmio Nobel, mostram que as pessoas mais calmas e felizes preservam melhor os seus telômeros. E aí tem também a teoria dos radicais livres. Emoções negativas, má alimentação e falta de sono aumentam os radicais livres. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre os radicais livres, né? Isso causa oxidação celular, o mesmo processo que faz uma maçã cortada ficar escurecida. Quando nós estamos em paz e cuidamos bem do nosso corpo, há menos inflamação e mais regeneração. E tem também a teoria do psiconeuroimunológica, a teoria PNI. Ela explica como os pensamentos e emoções influenciam o sistema imunológico. A alegria, fé e otimismo fortalecem a imunidade e retardam o envelhecimento. Gente, isso é real. Raiva, rancor e estresse enfraquecem o corpo e aceleram as doenças degenerativas no nosso corpo. Entende? Então tem uma ligação com o lado emocional e espiritual que a gente não pode nem questionar, porque é fato. O rejuvenescimento verdadeiro, ele começa quando você muda a energia interna. Quando você perdoa, quando você agradece, quando você ama e se reconcilia com a vida, o seu corpo responde com mais vitalidade, brilho, leveza. É o que acontece. As nossas emoções moldam o nosso corpo. Cada emoção que você sente gera uma resposta física, uma descarga química que afeta as suas células. Alegria e amor liberam dopamina, serotonina e ocitocina, hormônios que dão brilho ao rosto. A raiva, o rancor e o estresse, eles liberam cortisol e adrenalina, que em excesso eles vão envelhecer as suas células, as nossas células, aumentam a inflamação e até alteram a expressão facial,
trazendo rugas de tensão, olhar cansado. O cérebro, ele não distingue uma ameaça real de uma lembrança dolorosa. Se você revive mágoas, seu corpo reage como se o perigo existisse ali naquele momento. Por isso, curar as emoções é essencial, é rejuvenescer o corpo. Entende? Pensa nisso. Mas qual o peso do rancor e do medo? Guardar mágoas é como carregar pedras dentro do peito. Aos poucos, isso vai tirando o brilho, a leveza, o sorriso. E o medo constante também contrai o corpo, a postura e até o olhar. Quando você se liberta disso, seja através do perdão, da oração ou do amor próprio, o seu campo energético, ele muda. O rosto, ele é o espelho da alma e ele vai trazer isso, ele vai mostrar isso. Quando a alma se acalma, o corpo floresce. Isso é fato. E que tal a gente falar um pouquinho sobre perdão e gratidão? Essas duas emoções têm um efeito anti-envelhecimento poderosíssimo. É um remédio, é uma pomada, é um tratamento rejuvenescedor. Perdoar, gente, não é justificar o que o outro faz, mas é você se libertar do vínculo, da dor que você carrega. E a gratidão? O que falar da gratidão? A gratidão, ela muda o foco do que está faltando na nossa vida, do que a gente não gosta, para o que há de bom, para o que há de positivo. Isso cria um estado mental expansivo que ativa a produção de dopamina e o hormônio da juventude, ela floresce. Quando você agradece, seu corpo vibra em harmonia. O coração bate mais calmo, a respiração se equilibra, o rosto relaxa e a alegria vital flui no seu corpo, no seu rosto, nos seus cabelos. E o que falar da conexão espiritual? Independente da sua religião, a fé e a espiritualidade despertam algo essencial. A confiança na vida que está em você. Você é vida. Pessoas que cultivam espiritualidade têm menor nível de estresse, melhor imunidade e maior longevidade. E isso já foi comprovado por diversos estudos. A oração, a meditação ou o simples ato de você conversar com Deus trazem um estado de entrega que reduz o cortisol e gera bem-estar. E isso é comprovadamente real. Eu experimento isso. Quando o espírito se fortalece, o corpo, ele acompanha, ele flui. É como se a luz interior se refletisse na sua pele, no seu olhar, no tom da sua voz, em tudo. E existe um rejuvenescimento por meio da alegria e do movimento. A alegria, ele é o elixir da juventude. Quando você dança, canta, ri ou faz algo que você ama, o coração libera energia vital. Então, gente, não é o tempo que envelhece o corpo, é o desânimo. É. Quando a alma está viva, o corpo acompanha. E o rosto mostra isso. É nítido. Então, rejuvenescer é muito mais do que você cuidar da sua pele com cremes, com óleos, com tratamentos estéticos e tudo mais. É você curar as emoções, confiar em Deus e escolher a alegria todos os dias. O verdadeiro lifting vem de dentro para fora. É o coração leve, é o perdão, é a fé, é o amor pela vida. Você tem que ter isso em mente. Não pode esquecer. Porque você pode fazer todos os tratamentos faciais, corporais, mas se você não tiver essa mudança interna, essa vivacidade, não vai adiantar.
Agora nós vamos falar de cuidados externos, porque os cuidados refletem o interior também, né? Eu não sei se você já pensou nisso, mas se você olha para uma pessoa que não se ama, que não se cuida externamente, internamente ela tá destruída também. Então, esse cuidado que você tem com a sua pele, com os seus cabelos, externamente, reflete também o que você carrega aqui dentro. Uma pessoa que se ama internamente, ela reflete esse cuidado externamente, não é verdade? Então, é claro que cuidar da pele, do cabelo, da alimentação é super importante. Super importante. Mas o segredo é alinhar o cuidado de fora para dentro e de dentro para fora. Por exemplo, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Vamos lá? É importante. Dormir. Quanto tempo você dorme por noite? Eu durmo 8 horas na noite. Às vezes eu durmo 7 e às vezes eu durmo até 6. Mas quando eu durmo 6 horas na noite, gente, no outro dia eu tô destruída. Eu preciso dormir no mínimo 7 horas da noite. Então, dormir bem, se alimentar de forma natural e se hidratar é extremamente importante. Eu procuro sempre dormir o quanto eu preciso, certo? Como eu disse, eu durmo 8 horas na noite, às vezes 7. Mas eu faço isso porque é uma necessidade minha. Tem gente que dorme 6 horas da noite ou 7 horas da noite e tá tudo bem. Ela consegue se recuperar, ela consegue se recarregar as energias. É o suficiente. Então, procure saber quanto tempo de sono você precisa. Como eu disse, eu preciso de 8. E eu tenho buscado substituir os alimentos. Falando de alimentação, né? Eu tenho buscado fazer isso, principalmente depois que eu tive a menopausa. Então, eu opto por alimentos mais saudáveis e naturais. Eu tenho tomado 700 ml de água logo cedinho, em jejum, e eu confesso que o reloginho do intestino mudou para melhor. É maravilhoso. Eu vou ao banheiro com muito mais facilidade e tranquilidade. Isso é ótimo. E a propósito, gente, eu tô usando alguns produtos da Life Plus, que são produtos super naturais e que têm me feito super bem. Eu já usei anteriormente, daí eu parei, aí agora eu retomei e tem me ajudado muito, tem me feito muito bem. Inclusive, se você tiver curiosidade para conhecer e quiser falar sobre isso, eu vou deixar na descrição do vídeo um número de WhatsApp e aí você pode me chamar que eu converso com você sobre isso. Só que tem um detalhe super importante. Esses produtos não tem no Brasil. Não chegou ainda no Brasil. Então, infelizmente, são somente para as pessoas que moram nos Estados Unidos ou na Europa. Tá, gente? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão da gratidão e também falar do perdão. Com relação à gratidão e o perdão, eu fiz uma coisa que me ajudou. Talvez pode te ajudar também. Eu fiz uma lista de pessoas que eu precisava perdoar e eu trabalhei isso em meu interior. Eu trabalhei o perdão em meu interior. E você nem precisa ir até a pessoa, porque às vezes ela nem sabe que você guarda mágoas dela. E ela não tá nem aí, não tá dando a mínima para você. E nem se lembra se fez algo para te ferir ou não. Então o problema tá em você. A dor, ela está em você. E é você que tem que lidar com isso. Entende? Mas, se vocês quiserem, nós podemos até falar mais sobre essa questão do perdão em um outro momento.
aprofundar mais, né? Então escreve aí nos comentários para eu saber, tá? Se você topa falar sobre perdão em um outro momento, em um outro vídeo, tá? E a gratidão é algo que você precisa também trabalhar em seu interior. E aí eu fiz também uma listinha sobre tudo que eu queria agradecer a Deus. E tudo que as pessoas fazem por mim, mesmo que seja algo simples e que, teoricamente, eu nem precisaria agradecer, eu agradeço. Afinal, exercitar a gratidão move o nosso coração, move o seu coração, move o meu coração, entende? E tem uma outra coisa que vai te ajudar muito também, que é fazer algo que te traga alegria e prazer todos os dias. Você tem um hobby? Você já pensou sobre isso? Qual o seu hobby? Qual é aquela atividade que você faz para se descontrair? Ou uma coisa que você goste muito de fazer? Por exemplo, eu gosto de desenhar, eu gosto de pintar, eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de fazer fotos da natureza, eu uso o celular e saio por aí fazendo fotos. Cortar o cabelo do meu marido. Então, eu tenho que praticar o que me dá prazer. Tem algumas coisas que ainda eu não comecei a fazer, como, por exemplo, desenhar e pintar, mas eu já tenho as telas, as tintas para começar essa brincadeira deliciosa. Eu sempre tive essa quedinha por desenho, desde pequenininha eu já desenhava e tal, daí eu parei e agora eu quero retomar e eu já estou me preparando para isso. Então você tem que procurar algo que te dá prazer, você tem que fazer algo que te dá prazer. Isso também vai te fazer muito bem e vai te ajudar no seu rejuvenescimento. E sabe uma outra coisa que me dá muito prazer em fazer? Dançar, sorrir e me expressar de forma bem-humorada e leve. Eu faço isso naturalmente. E, como eu disse, eu amo dançar, quer dizer, nem sei se eu disse isso, mas enfim, eu amo dançar. E eu tô sempre dançando em casa. Mas eu tenho uma coisa muito legal que me aconteceu. E eu vou contar para vocês. Aqui onde eu moro tem uma instituição que se chama Volkshochschule, que quer dizer, de forma simplificada, a escola do povo. E eu fiz um projeto de dança e eu mandei para lá. E eles me aceitaram. Então, a partir de janeiro, eu vou dar algumas aulinhas de dança para mulheres maduras como eu. E eu tô super feliz com isso. Porque é algo que eu amo fazer. E sobre ser alegre, eu sempre fui extrovertida e todos dizem que eu sou sempre sorridente. Que bom, né? Isso é verdade. Eu sou muito sorridente e para mim é natural agir de forma mais alegre nas situações que me permitem ser assim, né? Então, gente, a juventude não é uma fase da vida. Ela é uma vibração interior. E quanto mais amor e alegria você cultivar, mais o seu corpo vai refletir essa luz, essa beleza, essa juventude. Então, se esse vídeo te inspirou e se faz sentido para você, curte esse vídeo, compartilha com aquela sua amiga que também está nessa vibe, comenta aí embaixo, tá bom? E um grande abraço para você e até o próximo vídeo.